Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Legião da Madrugada. E se acomode em seu lugar, apaguem as luzes e se preparem para uma jornada através do mundo do medo e do desconhecido. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, então vamos ao vídeo. Olá a todos, eu sou o Bruno e moro na cidade de Canoas, do Rio Grande do Sul. Coisas que conto essa noite são fatos reais e sem explicações. Então, desde pequeno, convivo com acontecimentos em minha casa. Minha mãe conta que logo que eu nasci, durante alguns dias, eu estava só chorando, mesmo sem sentir nada e sem estar doente. Ela conta que sentiu uma presença muito ruim e constante na nossa casa e achava que, por eu ser uma criança inocente, aquilo poderia estar me incomodando. Então, ela me contou que num dia especial, o grau de opressão naquela casa estava tão grande que ela fez muitas orações e pediu que o que estivesse me perturbando que se apresentasse a ela, chamando para ela a responsabilidade de encarar aquela coisa assim de peito aberto. Então, após ela se deitar para dormir, minha mãe teve um sonho com uma criatura horrível que estava grudada na parede do seu quarto. Era grande e assustadora. Enfim, uma coisa que, conforme ela havia pedido, se fez presente e se materializada através do sonho, apenas para nos aterrorizar. E outra vez, que eu já era um pouco maior, eu já tinha uma maior capacidade de me lembrar das coisas que me aconteciam, eu também me lembro de algo me oprimindo e eu tinha uma sensação de que tinha algo ou alguém bem perto de mim, me olhando fixamente, e por causa disso, eu não conseguia dormir. Minha mãe me levou para dormir na cama com ela muitas vezes, mas mesmo assim eu só fazia chorar. Eu me lembro do meu pai acendendo a luz do quarto para me mostrar que não havia nada ali. E também me lembro muito bem, do guarda-roupa dos meus pais, e de que uma voz que eu ouvi vinda lá de dentro do roupeiro é que até hoje me arrepia, por ter ficado marcado na minha mente como se eu tivesse ouvindo hoje. Era uma voz grossa e horripilante, meio rouca. Não tem como não esquecer desse fato. Ficou muito marcado para mim, pois era sem explicação, pois só estávamos eu, minha mãe e meu pai dentro do quarto. E essa voz vinha do roupeiro. Certa vez, a qual esse relato é sem explicação, meus pais e eu fomos viajar juntos para o interior do Rio Grande do Sul, visitar alguns parentes. E antes de sairmos da nossa casa, me lembro muito bem
que nós limpamos toda a casa, depois apagamos as luzes e trancamos toda a casa e deixamos a chave aos cuidados com a nossa vizinha, na qual nós nos conhecemos há muitos anos. E depois que nós retornamos da nossa viagem, nos deparamos com a nossa casa destrancada. Quando abrimos a porta da casa, encontramos a nossa casa toda bagunçada, com papéis no chão, xícaras quebradas no chão, os nossos armários estavam abertos, estavam toda bagunçada. Além disso, todas as luzes acesas. Ficamos perplexos com a cena que nós vimos. E a vizinha, na qual ficou cuidando da chave, achou que nós havíamos voltado e que estávamos dentro de casa, já que eles ouviam barulhos e vozes parecidas com as nossas. Ela disse que não entendeu o que estava acontecendo, e muito menos nós. Logo depois que meu irmão nasceu, a situação da opressão da casa, minha mãe não deixava meu irmão sozinho. Sempre pedia para eu ficar olhando para o meu irmão, cuidando dele, ou meu pai. Assim minha mãe poderia realizar as tarefas. Mas meu irmão sempre ficava chorando e sempre com aquela sensação de medo. Na sala ficava a nossa estante. Ali tinha alguns aparelhos eletrônicos, como aparelho de som, videocassete e também uma TV. Eu sentia a mesma coisa. Parecia que tinha alguém com a gente, alguém observando fixamente. E a gente sentia, era horrível essa sensação. De tempo em tempo, a televisão, ela dava um estalo, sozinha, como se alguém estivesse batendo com a mão com muita força. Não tinha hora certa para acontecer esse barulho. Podíamos estar assistindo a TV tranquilamente e, de repente, aquele estalo. Ou também no quarto estávamos dormindo, até que ela dava aquele barulho tão alto que às vezes até nós acordávamos. Nós chegamos até pensar que poderia ser algum tipo de defeito na TV. A TV era novinha e de pouco uso. Certa vez, meus pais estavam em casa, minha mãe estava cozinhando e meu pai estava na sala assistindo TV. Quando meu irmão, que na época deveria ter 8 anos, entrou no quarto para pegar um brinquedo. E algo fez com que ele saísse de lá gritando e chorando, desesperado, e se agarrando ao meu pai, de tanto medo e terror. E meus pais quiseram saber o que havia acontecido com ele. E ele disse que havia entrado no quarto, que estava bem escuro, e quando procurou pelo interruptor para ligar a luz, ele olhou para cima e viu
em um canto do quarto acima, uma caveira horrível que ficou olhando para ele e soltando fogo pela boca. O pobre do meu irmão ficou dias agitado e nervoso por causa daquela visão. Apesar de todos nós, e não apenas o meu irmão, sempre sentimos uma presença muito opressora e pesada naquela casa. E constantemente eu sonhava que eu era perseguido por algo que eu não conseguia identificar o que era, além de sentir a sensação de estar sendo observado o tempo todo. O clima era bem pesado mesmo. Essas são poucas coisas que marcaram na minha infância e que me perseguem até os dias de hoje, estando vivas à minha memória. Dizem que aquele terreno que meus pais moram e que me criei foi invadido, porque antigamente era uma imensa plantação de arroz que acabou ficando improdutiva. Meus avós, na época, comprou o terreno de um homem que havia invadido e que ele queria vendê-lo, porque a sua mãe estava muito mal de saúde e ele não tinha condições de deixar lá, naquele lugar que era muito úmido e alagava facilmente, mesmo com poucas chuvas. O terreno era imenso e tanto aterrado para ser o que é hoje, e contam que essa senhora não queria sair dali e muito menos vender o terreno, mas o seu filho fez mesmo assim, contra a vontade dela. Dizem os vizinhos mais antigos que essa senhora rogou uma praga amaldiçoando o terreno e dizendo que ninguém seria feliz ali naquele lugar. A sensação que eu tenho é de que toda essa cena, tudo o que aconteceu na minha infância, ainda está muito longe de chegar ao fim. Obrigado por ouvir aqui a minha história e podem ter a certeza que essa história real realmente aconteceu comigo e com a minha família. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história, então se inscreva no canal, deixe o seu like, aproveita também para conhecer mais histórias com a nossa playlist aqui no canal Legião da Madrugada, que está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.